Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos resolver a 14ª questão dessa lista sobre trabalho, potência e rendimento. Essa questão 14 tem a seguinte enunciado: a figura ao lado mostra a trajetória de um corpo no plano XY entre os pontos A e B, sabendo que o corpo está sob a ação de diversas forças. Determine o trabalho realizado por uma força F igual a 5 N paralela ao eixo X. Pessoal, aqui temos o gráfico da questão ampliado, fora de escala, só para facilitar a nossa resolução. E aqui temos o dado contido no enunciado importante, que diz que a intensidade da força F vale 5 N e ela é paralela ao eixo X, tá certo? Nesse gráfico vocês podem ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 curvas, 6 trajetórias, que a partícula está se deslocando no plano XY, certo? E ele pede para a gente calcular o trabalho total dessa partícula ao longo desse percurso, tá certo? Então eu vou dividir cada uma dessas curvas em segmentos, tá certo? 3, 4, 5 e 6, perfeito? Então vou calcular o trabalho da partícula devido a essa força F para curva 1, tá certo? Segmento 1. Vamos perceber como que a partícula está se movimentando. Aqui, o deslocamento também está nessa direção, tá certo? Enquanto que a força F, ela é paralela ao eixo X, tá certo? Dessa forma, esses dois vetores formam esse ângulo que eu vou chamar de θ. Perfeito? E trabalho da força F nesse segmento 1 é o que? F vezes D vezes cosseno do ângulo entre esses dois vetores, que eu chamei de θ. Perfeito? Só que no enunciado nós temos a intensidade da força F, mas não temos diretamente a intensidade desse deslocamento, que é esse comprimento aqui. Nós temos o que? Esse cateto aqui e esse aqui, tá certo? Mas vocês podem ver na figura que esse cateto com esse e essa hipotenusa formam um triângulo retângulo, tá certo? E aqui é o nosso D. Esse cateto vale 1 e esse aqui vale 1 também, tá certo? Que é 2 menos 1 e aqui 3 menos 2, perfeito? E aqui é o nosso ângulo θ, tá certo? Sendo assim, vocês podem perceber que D cosseno θ é esse cateto aqui, tá certo? Que vale 1. Sendo assim, o nosso trabalho vai ser F vezes 1. Quem é F? 5. 5 vezes 1, 5 joules. Perfeito? Guarda esse valor. Já na curva 2, no segmento 2, melhor dizendo, podemos perceber que a partícula está vindo daqui para cá. Sendo assim, o vetor de deslocamento está nessa direção. Tá certo? Então vamos desenhar aqui. Está nessa direção. E a força F também está nessa direção. Sendo assim, o trabalho dessa força nesse segmento, como nós vimos no vídeo da questão 1, dessa lista, é o que? F vezes D. F ele deu, que vale 5, e o nosso D aqui necessariamente vale esse comprimento aqui, que vale de aqui está 5 e aqui está 3, vale 2. Tá certo? Então 5 vezes 2, 10 joules. Perfeito? Agora vamos calcular o trabalho nesse segmento aqui, na curva 3. Então vamos lá. Vamos ter que, como a partícula está vindo daqui para cá, o deslocamento está nessa direção aqui e sentido, tá certo? Para cá. E a força F está paralela ao eixo X. Então, esse dois vetores está formando esse ângulo aqui, que eu vou chamar de beta. Perfeito? Então, aqui no desenho, é esse carinha aqui, ó.
beta é esse carinha aqui, que é igual a esse aqui. Tá certo? Guarda essa informação. Então, o trabalho dessa força F nesse segmento 3 é o que? F vezes D vezes cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, que é beta. Tá certo? Só que, repare o seguinte, esse carinha aqui, D vezes cosseno beta, é quem? É esse segmento aqui, ó, que vale 7. E aqui 5 vale 2. Tá certo? Então com isso fica F vezes 2. Quem é F? 5. 5 vezes 2, 10 joules. Perfeito? Então vamos calcular a quarta curva. A quarta curva é essa daqui. A partícula vem daqui e sobe até esse ponto. Então o vetor de deslocamento dessa partícula nesse segmento está vertical, está paralela ao eixo Y. E a força F está paralela ao eixo X. Então o vetor de deslocamento e o vetor força formam um ângulo de 90 graus. E como nós vimos na questão 1 dessa lista, quando a força está perpendicular ao deslocamento, o trabalho dessa força é nula. Tá certo? Então bem rapidinho esse trecho. Tá? Agora vamos resolver a quinta curva, a quinta ou quinto trecho. Vamos lá. Aqui nós temos que a partícula vem daqui e chega até aqui. Então o vetor de deslocamento está apontando nessa direção, ou seja, paralelo ao eixo X, na mesma direção e sentido que a força F. Sendo assim, o trabalho dessa força F no trecho quarto é o que? F vezes D. Quem é F? É 5. E D? É esse comprimento aqui. Como aqui vale 9 e aqui vale 7, esse comprimento aqui vale 2. Ou seja, 5 vezes 2, 10. Tá certo? Agora vamos calcular o último trecho da curva 5. A partícula vem daqui e chega aqui. Tá certo? Então o vetor de deslocamento está nessa direção aqui. Deixa eu ficar para cá. Tá nessa direção aqui. E a força F está nessa paralela ao eixo X. Certo? Então esses dois vetores formam esse ângulo aqui, que eu vou chamar de, deixa eu ver, tetaninha. Perfeito? Então o trabalho dessa força nesse trecho vai ser F vezes D vezes cosseno tetaninha. Só que na figura, vamos ver o seguinte. A força está para cá. O deslocamento está para cá. Então esse ângulo tetaninha é esse aqui. E aqui é nosso D. Então D cosseno tetaninha é essa região aqui. Tá certo? É essa região. Que vale quanto aqui? Aqui vale 10 e aqui vale 9. O comprimento vale quanto? 1. Então isso aqui no gráfico vale 1. Então vale 1. Então F vezes 1 é quanto? F é 5. Vezes 1, 5 joules. Perfeito? Então vamos ter que somar esse 5, esse 10, esse 10, esse 0, esse 10 e esse 5. Então vai ser 5 vezes 10, 15. Mais 10, 25. Mais 0, 25. Mais 10, 35. Mais 5, 40. Então concluímos que o trabalho total dessa força nesse deslocamento vale 40 joules. Perfeito? Então com isso concluímos essa questão e até o próximo vídeo.